Olá, pessoal. Vamos voltar aqui e falar de um coração comprometido com a oração. E eu espero que esse estudo aqui encha teu coração de ânimo para você se comprometer a ter uma vida realmente consistente de oração, que no final das contas é o que faz a diferença na nossa vida, na nossa relação com Deus. A oração é a nossa conversa com Deus, né? E não tem como conhecer alguém se você não conversa com essa pessoa, né? Então a comunicação é uma coisa muito importante. Tá interessante, a gente tem feito curso de casais e tudo, e como a comunicação é a parte mais importante para você ter uma vida de intimidade, né? Então muitas vezes a gente fica ruim nessa área, né? E não comunica direito. E isso traz um distanciamento forte, cada um pensa uma coisa, um acha que o outro acha outra coisa e tal. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Se você não se aperfeiçoa nessa comunicação, se você não se dedica a conhecer o que Deus pensa, como Ele é, você também não vai conhecer Ele, né? E vai chegar às suas próprias conclusões. Então, a oração é o caminho que Jesus ensinou a gente, né? De como chegar ao Pai. E hoje a gente vai falar de uma maneira muito prática de como você colocar isso na sua vida. Então, vamos lá. Depois da gente entender todos os benefícios da oração, e eu vou relembrar aqui quais eram do vídeo anterior. Primeira coisa, a relação mais profunda com Deus. Maior pureza, maior confiança em tomar decisões, relacionamentos aperfeiçoados, satisfação e contentamento, confiança que vem de Deus em todas as situações e o ministério de oração. Depois, se você não lembrar, você vê lá que a gente fala de cada uma delas. Tudo bem, entendi que preciso orar, mas como é que eu faço? Não sei nem por onde eu começo. Gente, ó, vamos fazer assim. Eu vou pegar aqui a dica que ela dá, que eu acho muito boa, assim que você acabar de ver esse vídeo. Você pode pegar e separar 5 minutos, bota no cronômetro, 5 minutos que você vai ter de entrega, e você vai orar, a oração que vai do coração, e você vai falar para Deus como você anseia conhecer Ele mais, o quanto você gostaria de ter uma vida de oração consistente. A verdade é que a gente não faz nada sem o Senhor, e a gente precisa muito dele em tudo, em cada etapa, inclusive para a gente ter essa vida de oração. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser esse tempinho aí, 5 minutos você tira e você de todo o coração fala: Senhor, eu quero ter essa vida consistente, eu preciso, me ajuda, em nome de Jesus, amém? Depois que você fizer isso, você vai orar para que você na sua agenda já separar, por exemplo, olha o seu dia de amanhã. Separa já um tempo e um espaço, gente, alguma coisa melhor do que nada, vamos lembrar disso. Então você vai separar, cara, qual é o melhor horário? É assim que eu acordo, é antes de eu ir dormir. Cada pessoa vai ter uma rotina, não tem regra, não é uma coisa religiosa, é uma coisa que tem que vir do coração. Então, começa, sabe, assim, hoje você faz isso, amanhã você se programa para mais um pouquinho e deixa que o Senhor vai aquecer o seu coração. Faz a sua parte. Outra coisa que ela fala, né, que é ore em todos os lugares, em todo o tempo, né, baseado no texto de Efésios 6:18. E isso aqui eu acho que é chave, assim, a gente precisa entender que a oração, lembra que a gente falou no vídeo anterior, né? Ela traz à luz a presença de Deus, ou seja, Deus está presente em todo lugar, mas a oração ela me torna consciente dessa presença. E isso muda, me muda, isso tem que me transformar, gente. Quando eu entendo que o Senhor está aqui comigo o tempo todo, primeiro que me constrange, né? Tem certas coisas que eu não faria diante de Deus. E a gente tem que ter esse temor com tudo que a gente faz. Então, orar ao longo do dia, né? Todo mundo tem um pensamento interior, né? Mas quando a gente substitui esse pensamento, esse diálogo conosco mesmo, por um diálogo com Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, né? Isso faz toda a diferença. Então eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo uma coisa, mais a minha mente, meu coração, meu espírito tá voltado para o Senhor. E são nessas horas que o Espírito tem
oportunidade de ir trabalhando com você ao longo do dia, né? Então, ore sempre, em todos os lugares, o tempo todo. Claro que não é em voz alta isso, né? Você tá em espírito orando. E quanto mais for normal para você entrar nesse ambiente de oração, da presença de Deus, quanto mais disciplinado você for no seu dia a dia de entrar nesse lugar, mais fácil que você entre nisso também em outros ambientes. Então é uma prática, gente, é uma prática. Do mesmo jeito que a gente exercita um instrumento, a gente vai aprendendo, né, e vai ficando automático, assim é com a vida de oração. Então, assim, não desista se você está ainda naquela fase que é muito difícil. Ela vai passar, só que você precisa perseverar. Bom, outra coisa que ela fala, ore também fielmente pelos outros, né? Lembra que a gente fala da importância dessa oração também, que muda a história das outras pessoas, né? Incluindo os seus inimigos, porque é aí que Deus opera poderosamente, né? Então, leve a sério o privilégio desse ministério de oração. Bom, outra dica aqui, arrume um caderno para anotar suas orações e respostas. Gente, eu tenho 1 milhão de cadernos, tem até um aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui é só desse ano, gente, eu já tô acabando e já comprei outro para eu começar o próximo mês agora, porque esse aqui já acabou. É muita coisa, gente. Começa a orar que você vai ver que Deus fala poderosamente, fala sobre você, Ele fala sobre curas interiores que Ele faz na gente. Quantas vezes orando, né, Deus fala a respeito de outras pessoas e, enfim, intercessão, né, para você orar de um jeito. Deus fala, Deus é maravilhoso, Deus é vivo, presente. Não tem nada melhor na vida do que você saber que Ele é com você e que Ele está guiando cada um dos seus passos. Então, muita gente sabe disso, gente. Tem tanto cristão, gente que conhece a Deus, mas não vive isso. Tá desperdiçando. São rios de água viva disponíveis para a gente todos os dias. Bom, então o caderno é uma coisa simples, prática, mas me ajuda demais. Eu sou super distraída, eu preciso estar escrevendo. Sei que cada pessoa é de um jeito, mas eu acho que essa coisa do caderno é meio unânime com pessoas que oram, assim, eu acho, né? Mas cada um tem o seu jeito, não precisa ter o caderno, mas é uma sugestão que ela dá no livro e que eu faço há anos e sempre me ajudou demais. Fora que é um registro, né? Você anota aquilo ali, tá ali. Você pode voltar quando você quiser. Quantas vezes o Senhor me fala umas coisas muito profundas, eu preciso voltar para eu lembrar, porque a nossa cabeça já voou, já tô pensando diferente, não, mas aí eu volto lá, tá escrito, sabe, assim, aquilo que o Espírito falou no meu coração. Bom, e por fim ela fala, leia Mateus 26, de 36 a 46, que é a passagem que Jesus vai no Getsemane, né, e que ele começa a orar. E ele já sabe que ele está prestes a ir para a cruz. E ele ora, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E tem várias coisas interessantes nessa passagem, e é isso que ela sugere que você medite, pense, o que mais te chamou a atenção, né? Como é que Jesus está orando ali? E eu vou deixar isso assim para você fazer, né? Claro, do seu jeito. Mas algumas coisas, para mim, pelo menos, me chamam muita atenção. Tem muita coisa, mas eu vou pontuar algumas coisas que eu acho legal para hoje aqui falar. Que, assim, Jesus está num momento de muita aflição, né? Ali é o Jesus, Deus em carne, né? Então é a parte humana dele. Ele em profunda agonia. Ao mesmo tempo que o corpo, né, estava em agonia, a alma dele, ele tinha muita convicção de que ele deveria obedecer, né? Ele, hora nenhuma, pensou em desobedecer, mas ele expressou aquela angústia dele. E muitas vezes a gente vai orar, o nosso coração está muito abalado, abatido com várias situações. E é legal a gente ter essa liberdade de expressar tudo que a gente pensa. Jesus não teve medo de dizer para Deus, Senhor, se possível, tira isso de mim. Ele foi muito honesto, ele foi muito transparente com Deus. E muitas vezes nas orações, às vezes falta transparência.
Só que sem essa transparência não existe relacionamento, gente. É como aquela coisa do marido e esposa, né? Se eu não for transparente, a comunicação fica muito truncada, né? Vira uma coisa religiosa com Deus e não é para ser assim. Não é para repetir em vão, né? Por isso que Jesus falava assim, não façam repetições vãs quando forem orar, né? É para vir do coração mesmo, é para falar o que tá doendo, é para falar aquilo que tá, sabe, assim, difícil de aguentar. E não tem nada que o Senhor vá se surpreender, não tem nada que Ele não já saiba que passa pela sua cabeça, pelo seu coração. Mas um relacionamento se forma quando a gente comunica o que tá, né, no coração. Você tá querendo dizer, Deus, vem e entra na minha vida. Então fala tudo, não fique, sabe, assim, com constrangimento, não. A oração é o lugar de rasgar o coração e de falar o que você pensa mesmo, como Jesus fez aqui, né? E tudo bem, a gente fala com liberdade, né? Como filhos que têm liberdade com o Pai, né? E tudo isso, na verdade, ajuda você a desenvolver essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Ele, né? Então, assim, seja sincero, sempre claro, né? O ideal é a gente ter um coração trabalhável, né? Maleável. A gente se derrama, mas a gente se dispõe a fazer o que Ele quer quando a gente confia que os planos dele são melhores, né? Muitas vezes a gente tem direções de Deus que vão contra a vontade da nossa carne. As pessoas, eu não queria fazer isso, mas eu tô entendendo que o certo é eu fazer isso. Siga essa orientação, porque você vai ser abençoado, né? A palavra fala que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Ele sabe muito mais do que a gente. Então, toda vez que a gente confia numa direção e obedece, a gente vê fruto disso depois. Por outro lado, quando a gente não confia, a gente vai conforme a nossa vontade, da carne, dos nossos desejos, da nossa justiça própria, a gente faz muita coisa que depois a gente se arrepende ou que a gente não colhe fruto nenhum disso. Então, gente, a oração tem esse poder de aquietar a nossa alma, né? Quantas vezes eu vou muito angustiada para a presença de Deus e depois eu saio renovada, consolada, sabe? E em paz para fazer aquilo que Ele quer. Então não deixe de fazer a vontade de Deus, mas confia nele para que Ele te capacite, né? E toda essa mudança de mente, essa transformação acontece nesse ambiente de oração. Por isso que a oração ela é tão fundamental na nossa vida, ela muda todas as coisas. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe. Próxima semana a gente continua. Beijo!